E aí galera, beleza? Meu nome é Marcelo Ferreira com mais um Globalize Matemática. Pois bem, vamos dar continuidade à álgebra. Vimos na aula passada algumas operações com monômios. Vamos ver hoje a potência. Potência. Mas potência de quê? Nós vamos pensar em potência de uma forma geral. Vamos pensar em potência para número, vamos pensar para potência para letra, vamos pensar potência para sinal. Lembra que a gente disse a questão da prioridade? Sinal, número e letra. Vai continuar valendo. Então, quando eu tenho menos 3x elevado ao quadrado. Menos 3x elevado ao quadrado. Quando temos alguma coisa elevada ao quadrado, é ela vezes ela mesma. Então, o que seria menos 3x elevado ao quadrado? Seria menos 3x vezes menos 3x. Menos 3x vezes menos 3x. É alguma coisa que nós elevamos ao quadrado. Então, aquela ordem de prioridade. Primeiro sinal, depois número e, posteriormente, letra. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x elevado ao quadrado. Pois bem, menos 3x vezes menos 3x. Ótimo. Nós temos apenas um termo, nós temos aí um monômio. Agora, se esse monômio fosse um monômio um pouco mais complexo, vejamos, menos 4, x ao quadrado, y ao quadrado, elevado ao quadrado. Poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, vamos fazer da mesma forma. Pegar esse menos 4x que está elevado ao quadrado, y ao quadrado, vezes ele mesmo. Menos 4x ao quadrado, y ao quadrado. Sendo assim, olha aqui que a gente vai fazer. Primeiro, o que é sinal? Menos vezes menos, mais, não há necessidade de colocar. 4 vezes 4, nós temos 16. X ao quadrado, com x ao quadrado, x elevado à quarta, porque quando nós estamos multiplicando as letras, lembra que a gente tem que somar os expoentes. Expoente 2 com expoente 2, 4. Y quadrado, mantém-se o y e soma as letras. 2 aqui com 2 aqui. Então nós temos 16x à quarta, y à quarta. Sinal, número e letras. Ótimo. Vamos aí então com monômios. Se eu tivesse agora pensando aqui em binômio, ou seja, eu tiver um expoente de um binômio. Um expoente de um binômio, por exemplo, x mais y é um binômio, porque ele é formado por dois termos. Esses dois termos elevado ao quadrado. Muda alguma coisa? Muda muito pouco. Na verdade, quando eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado, seria ela vezes ela mesma. Então, x mais y ao quadrado nada mais é do que x mais y vezes x mais y. Puxa vida, agora é soma. Eu tenho um produto de uma soma. Eu tenho um x mais y aqui vezes um x mais y aqui. Porque, na verdade, quando eu tenho x mais y ao quadrado, na verdade, o quê? É esse termo aqui, ó, a soma desses dois termos que está sendo elevado ao quadrado. Sendo assim, x mais y vezes x mais y vai ser quem? O x vezes o x vezes o y. O y vezes o x, o y vezes o y. Quando eu tenho, então, o produto de binômios, todos os termos aqui do primeiro parêntese vão ser multiplicados pelos termos do segundo parêntese. Então, vamos lá. O x aqui vai multiplicar o x e vai multiplicar o y. O y aqui vai multiplicar o x e multiplicar o y. Sendo assim, x vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes y, eu tenho o xy. Agora vamos para o y. Y vezes x, yx. 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 2. Então a ordem dos fatores não altera. Então se eu pegar y vezes x, eu posso colocar yx ou simplesmente xy, só para efeito de organização. Colocar sempre o x em primeiro lugar aqui, na frente do y. Então y vezes x, xy. E y vezes y, por sua vez, eu vou ter
y elevado ao quadrado. Por que y ao quadrado? Lembrando, y vezes y, o expoente do y é 1, o expoente do y é 1, mantenho a letra e somo. 1 mais 1, eu tenho y ao quadrado. Mas espera aí, eu tenho aqui x ao quadrado, eu tenho xy e y ao quadrado. Eu tenho coisas bem diferentes. X ao quadrado é diferente de y ao quadrado, é diferente de xy, mas veja que eu tenho xy aqui e xy. Eu tenho dois monômios exatamente iguais. Quando eu tenho dois monômios exatamente iguais, eu posso fazer a soma entre eles. Então pensa xy sendo um objeto. Eu encontrei esse mesmo objeto aqui, xy. Eu tenho esse objeto, um objeto mais um objeto, eu tenho, na verdade, dois objetos. Ou seja, eu tenho um xy mais um xy, eu tenho dois xy. Esse aqui eu não posso somar com ninguém, nem esse. Então, simplesmente, eu desço ele aqui. X ao quadrado mais 2xy mais y elevado ao quadrado. Gente, esse produto aqui de binômios é um produto bem comum, bem tranquilo. A gente está observando que as multiplicações ocorrem entre os termos aqui de cada binômio. O primeiro e o segundo termo multiplica pelo primeiro e pelo segundo termo. E aí as operações se processam da mesma forma, sempre utilizando aquela ideia. Primeiro eu multiplico o sinal, depois eu multiplico o número e multiplico letra. Mas espera aí, qual que é o número que aparece na frente do x aqui? Ele não aparece, mas é 1. Aqui depois do x, antes aqui do x, tem o 1, por isso que eu faço, olha. 1 vezes 1 dá 1, que não há necessidade de colocar. X vezes x, x ao quadrado. Eu tenho um x vezes um y. 1 vezes 1 dá 1, que não precisa colocar. X vezes y, xy. Então, sempre que eu apareço com monômios aqui, sem números aqui na frente, ou seja, sem o coeficiente, na verdade o coeficiente está aqui. O coeficiente é sempre 1, ok? Então, finalizando aqui essa etapazinha de binômios, eu quero só deixar bem claro para vocês. A potência aqui, ó, de um binômio é sempre, nós vamos seguir sempre a mesma regra. Nós vamos pegar esse binômio aqui, ó, e multiplicar por ele mesmo. E se fosse ao cubo, eu multiplicaria esse vezes um terceiro aqui, tá certo? Então, quem vai ser responsável pela quantidade de vezes que eu vou multiplicar é sempre o expoente, ok, pessoal? Então, até uma próxima.